Caras alunas e caros alunos, matriculados neste semestre letivo suplementar 2020 da UFBA, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao nosso curso de Álgebra Linear A. Nós vamos iniciar este curso estudando as matrizes. Então, nesta primeira aula, nós vamos revisar definição, tipos especiais e operações com matrizes. Sendo que essa aula ela é particionada em duas. Nós temos o primeiro videoaula, que é da parte A, e o segundo videoaula, que é da parte B, ok? Então, para iniciar a nossa aula, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de aplicações. Nós só vamos pincelar, não vamos detalhar muito. Então, nós temos aplicações em economia e contabilidade, na computação, não é verdade? Na engenharia, então, engenharia elétrica, engenharia química, engenharia do transporte, engenharia de produção. Na inteligência artificial. Quem aqui nunca realizou uma busca inteligente no Google, não é verdade? Então, dando continuidade às nossas aplicações, eu trago aqui para vocês um probleminha bem simples que nós vamos utilizar até o final da primeira aula, ok? Tanto nessa parte A quanto na parte B. É um problema simples que faz parte do nosso cotidiano. Então, eu trago aqui uma tabela, onde nesta tabela contém os alunos, eu trouxe apenas 4 alunos, e 3 notas para esses 4 alunos. Então, observem que nessa tabela eu tenho as informações de nota correspondente ao aluno, ok? Então, como que a gente lê essas informações que estão na tabela? Na primeira linha, eu tenho as informações que estão relacionadas com o aluno João. Então, eu tenho a primeira, a segunda e terceira nota de João. Na segunda linha, relacionadas a Maria, são as notas de Maria. Na terceira e quarta linha, respectivamente, eu tenho as notas de Ana e do Pedro, ok? Então, dessa forma, eu tenho as informações organizadas por linhas da tabela. Enquanto que, se eu observo cada nota separadamente, eu tenho as informações contidas nas colunas da minha tabela. Então, a primeira coluna, eu tenho as informações tanto de João, de Maria, Ana e Pedro, mas apenas a primeira nota. Na segunda coluna, eu tenho todas as notas dos alunos da segunda nota, segunda coluna, e a terceira coluna seria a terceira nota. Então, dessa forma, está organizada as informações que eu tenho desse problema, que seria aluno e as suas notas nas provas EMAT-A 07, ok? Então, o que é que eu quero trazer aqui para vocês? Diante dessas informações com apenas 4 alunos, podemos nos perguntar o seguinte: qual o total de pontos de cada aluno? Ou simplesmente, qual a média aritmética de cada aluno? Porque eu já obtive as notas primeira, segunda e terceira, e no final do semestre eu quero saber qual a média aritmética. Ou simplesmente eu posso querer saber qual a média ponderada se eu atribuo pesos distintos para cada nota. Então imaginem o seguinte: o que é que eu quero trazer aqui para vocês? Que eu tenho essa informação na tabela. Como eu só tenho 4 alunos, eu posso fazer esse cálculo de forma fácil, responder essas 3 perguntas. Porém, imaginem que, atualmente, as turmas de MAT-A 07, na UFBA, elas têm, no mínimo, 60 alunos. Então, como que um professor ele vai ter esses cálculos otimizados se ele fizer isso passo a passo, ou seja, pegar primeiro de João, depois de Maria, depois de Ana, depois de Pedro, até todos os alunos. Isso dificultaria o cálculo, enquanto que o professor ele não tem apenas uma turma, ele tem no mínimo 2 turmas, ok? Então, o que é que nós queremos fazer aqui? Eu quero mostrar para vocês qual a utilidade das matrizes. Então, nós vamos transformar todas essas informações que estão na tabela, sem perder a origem de cada informação, para uma matriz, ok? Então, qual a primeira coisa que eu vou fazer?
Respeitando as linhas e respeitando as colunas, por enquanto eu mantive aqui, para cada coluna, para que vocês saibam que é a primeira nota, segunda nota e terceira nota. E para cada linha, eu continuei, eu mantive aqui João, Maria, Ana e Pedro. Porém, o que foi que eu fiz? Eu retirei as linhas da minha tabela e eu substituí por colchetes para poder agrupar todas essas informações que eu tinha na tabela. Então, observem que mesmo tirando as linhas, eu preservei cada linha com as suas devidas informações, como também cada coluna com as suas devidas informações. Eu não alterei as informações, porque se eu altero, eu perco a característica do meu problema original, as informações que eu tinha no meu problema, ok? Então, eu posso representar entre colchetes ou eu posso simplesmente representar entre parênteses, certo? Porém, eu não tenho a necessidade de estar trazendo sempre as informações aqui quando eu mudo para essa representação. Eu não preciso estar escrevendo primeira nota, segunda nota, terceira nota. Porque se eu já retirei as informações da tabela e eu sei que a primeira coluna estava relacionada à primeira nota e assim sucessivamente, cada coluna relacionada a uma nota, idem para as linhas, eu vou simplesmente deixar cada elemento na sua posição, ou seja, esse elemento aqui, esse primeiro elemento da minha tabela, esse 5, ele está representando a primeira nota do primeiro aluno, João. É como se eu dissesse que é o meu primeiro elemento, primeira linha, primeira coluna. É meu elemento 1, 1. Este segundo elemento, continuando ainda na linha 1, ele vai estar aqui representando a segunda nota do aluno João. Então, seria o elemento 1 da linha 1 e 2 da coluna 2. E assim sucessivamente, eu posso olhar todos os elementos que estão aqui agrupados. Por exemplo, este último elemento 10, ele está representando o elemento linha 4 e coluna 3. Então, é o elemento 4, 3. Ok? Então, essas informações eu vou manter na mesma posição. Certo? E agora, o que é que eu vou fazer? Mantendo as posições de cada elemento que eu tinha na minha tabela, em cada posição correspondente, eu não alterei, eu só fiz trazer uma outra representação, tirei as linhas e coloquei colchetes ou parênteses, eu vou também retirar os nomes que eu tinha aqui em cima, porque eu já sei lá da minha tabela o que é que representa cada coluna e o que representa cada linha. E, além disso, eu vou dar um nome. Eu vou dizer que esse agrupamento desses elementos, ele vai ser chamado A, e eu vou indicar aqui a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Ou seja, o que é que eu estou querendo trazer para vocês, como eu falei inicialmente? Eu transformei uma tabela numa matriz. Neste caso, eu tenho uma matriz A 4 por 3, ou seja, 4 linhas por 3 colunas, que vai ser a matriz que representa o primeiro problema. Então, vejam que uma matriz relacionada a um problema, ela nada mais é que uma tabela onde eu tenho m vezes n elementos. M elementos, por que m elementos? Porque eu tenho m linhas, 4 linhas, e n elementos que seriam das colunas, 3 colunas. Então, nessa tabela aqui, originalmente, quantos elementos eu tinha? Eu contaria 4 linhas, vezes 3 colunas, eu teria 12 elementos. Então, na minha matriz, que foi originária da tabela, ela também conterá 12 elementos. Ela conterá m vezes n elementos. Sendo assim, formalizando a definição de matrizes, nós vamos considerar dois números naturais, não nulos, m e n, e nós vamos dizer que uma matriz de ordem, m por n, é uma tabela com m vezes n elementos. Ok? E esses elementos eles vão estar dispostos em n linhas e n colunas. Do mesmo jeito que nós fizemos lá no nosso primeiro exemplo. Então, a notação utilizada continua sendo o meu A e o subíndice m por n. E como eu vou representar os elementos da minha matriz? Eu vou representar por A e J. Então, esse subíndice aqui, I, é o índice que representa a linha onde está o elemento.
Então, esse I, se eu tenho M', ele vai variar de 1 a N. Enquanto que o J, ele varia de 1 a N. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu representei cada IJ, cada elemento da minha matriz, entre parênteses. Como nós vimos, nós poderíamos também utilizar colchetes para representar a nossa matriz M por N. Então, a IJ representa o iésimo elemento na jésima coluna, ok? Bom, se eu representar essa matriz de forma extensa, o que eu teria? Se eu tenho N linhas, eu tenho que escrever aqui as M linhas. Se eu tenho N colunas, eu teria que expor aqui as N colunas. Como M é um número natural e N também é um número natural, eu não tenho como escrever aqui todas as M linhas exatamente. Eu escrevo a primeira, A1, A12, eu teria que colocar aqui A13, A14, porém eu tenho J, que varia até N, eu tenho N colunas. Eu também não consigo escrever aqui todos os elementos, então é por isso que a gente representa dessa forma. Eu sei que eu começo pela primeira coluna, segunda coluna, eu chego na jésima coluna, jésima mais 1, jésima mais 2, até a enésima coluna. Eu tenho aqui a minha última coluna da primeira linha. E esse processo eu repito para todas as outras linhas da matriz até a enésima linha. Então, eu tenho aqui a segunda linha. Novamente, como eu não posso escrever aqui todos os elementos, eu represento dessa forma até obter a iésima linha. Observem que aqui eu estou na iésima linha, então eu tenho a iésimo elemento na primeira coluna, iésimo elemento na segunda coluna, iésimo elemento na jésima coluna, é o nosso elemento aqui genérico, o AIJ, até o iésimo elemento na última coluna, na enésima coluna, ok? Isso eu vou representar até chegar na última linha. A última linha é M, primeira coluna, M, segunda coluna, M, jésima coluna, e o último elemento da minha matriz, que é o elemento AMN. Ok? Então, eu posso representar entre colchetes ou eu posso representar entre parênteses. E observe que eu continuo tendo primeira linha, segunda linha, iésima linha, enésima linha e cada coluna correspondente. A primeira, a segunda, a jésima e enésima coluna. Então, essa daqui é uma representação genérica da minha matriz. Ok? Bom, eu trago aqui um outro exemplo para vocês. Esse segundo exemplo, observem que ele não veio em forma de tabela, ok? Mas eu posso transformar as informações desse exemplo para uma tabela. Primeiro eu preciso entender, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um grafo. Esse grafo, neste exemplo, eu digo que ele representa os voos entre cidades. Então, cada linha que liga uma cidade a outra, que nós vamos denominar em um grafo de aresta, significa que existe voo entre Cuiabá e Campo Grande. Se eu tenho uma linha ligando Campo Grande a São Paulo, significa que existem voos entre Campo Grande e São Paulo. Porém, se não tem linha ligando Cuiabá a Brasília ou Cuiabá a São Paulo, não existem voos entre essas cidades. Certo? Qual que é a definição desse problema? Como que eu vou representar os elementos dessa matriz? Então, primeiro eu vou dizer para vocês que um grafo, essa matriz, ela é denominada de matriz de adjacência. Por que matriz de adjacência? Porque nós vamos verificar quais as cidades que estão interligadas com essas linhas, que são as arestas, só que elas são adjacentes, elas são vizinhas. Então, eu vou identificar. Sendo que em um grafo, essas linhas são denominadas arestas, e cada cidade aqui eu denomino vértices ou nós. Então, eu tenho as arestas que interligam esses vértices, ok? Por isso que nós representamos o G e, entre parênteses, V e N. São dois conjuntos, o conjunto dos vértices e os conjuntos das arestas, certo? Bom, vamos lá. Como que nós vamos representar os elementos desse problema?
Desculpa, os elementos desse problema, nós temos que a IJ é igual a 1 se existirem voos entre as cidades. Ou seja, se eu tiver uma ligação, tiver uma linha entre as cidades. Então, observem aqui nesse caso. Entre Cuiabá e Campo Grande, eu tenho que a IJ é igual a 1. Porém, entre Cuiabá e Brasília, a IJ será igual a 0. Porque essa será uma matriz de uns e zeros, onde 1 representa que existem os voos, ou seja, as cidades são adjacentes, as cidades são vizinhas, e 0 caso contrário. E daí vem uma questão, como que eu sei quem é o I e quem é o J? Como que eu sei qual é a variação do I e qual é a variação do J? Neste problema, nós temos a variação de I igual à variação de J. Ou seja, se eu quero saber a ligação entre as cidades, eu tenho que verificar a ligação de Cuiabá com todas as outras cidades. Quando eu verificar Brasília, eu tenho que verificar com todas as outras cidades. Então, desta forma, a minha tabela ela vai ser criada de uma forma um pouco distinta que foi criada a tabela do primeiro exemplo. Por quê? Porque nessa tabela eu vou ter cidades que representam linhas e cidades que representam colunas, são as mesmas cidades. O que eu vou observar? São Paulo tem ligação com as outras cidades? São Paulo tem voos com as outras cidades? Se sim, eu coloco 1. Se não, 0. Então, observem que por essa ordem que eu coloquei aqui, São Paulo vai ser a primeira cidade, Rio de Janeiro a segunda, Brasília a terceira, Campo Grande a quarta e Cuiabá a quinta. Então, dessa forma, o que a gente está observando aqui logo de início? Cada cidade, se eu quero saber o valor do AIJ desta cidade com ela própria, o valor é 0. Por quê? Porque eu não tenho uma linha que ligue a cidade com ela própria. Eu tenho uma linha que liga a cidade com uma outra cidade. Então, neste caso específico deste grafo, eu não tenho uma ligação da cidade com ela própria. Então, os valores assumidos aqui são iguais a 0, ok? Em relação aos demais, eu vou verificando no grafo e vou percebendo. Existe uma linha? Essas cidades são adjacentes? Sim. Então, eu preencho com 1. Caso contrário, eu preencho com 0. Ok? Então, São Paulo tem ligação com São Paulo? Não. Com Rio de Janeiro, sim. Com Brasília, sim. Com Campo Grande, sim. Com Cuiabá, não. Ok? Então, neste caso da minha tabela, a linha 1 vai estar representando o quê? A ligação de São Paulo com todas as outras cidades. Ok? A linha 2, a cidade do Rio de Janeiro. A linha 3, a cidade de Brasília. 4, Campo Grande. E a última e quinta cidade, Cuiabá, a linha 5. Porém, se a gente observar a coluna 1, também eu estou olhando a cidade de São Paulo. Ok? Então, nesse aspecto que eu estou dizendo para vocês que essa tabela, essas informações contidas na tabela do problema 2 em relação ao problema 1, ela difere um pouco. E também pela questão de assumir apenas valores zeros e uns. Mais tarde, nos outros slides, nós vamos trazer novos exemplos e nós vamos explicando no decorrer do curso uma aplicação, a utilidade dessa aplicação, ok? Por enquanto, o que nos interessa é o quê? Nós temos o problema, nós vamos criar a tabela e, em seguida, a nossa matriz. Então, a matriz de adjacência, ela é uma matriz aqui A, onde eu tenho 5 linhas e 5 colunas, ok? Bom, para continuar vendo o nosso assunto sobre matrizes, nós vamos trazer aqui um conjunto, que eu vou dizer assim, um conjunto maior, que é o conjunto onde contém todas as outras matrizes. Então, esse conjunto nós vamos definir, vamos denominar de M, conjunto de matrizes, e aqui observem que eu coloquei M por N. Então, aqui eu tenho todas as matrizes de ordem M por N. E o que seria esse K entre parênteses? Esse K será exatamente o conjunto, o qual pertencerá aos elementos da minha matriz. Então, esse K, ele pode ser R, ou seja, números reais,
ou ele pode ser C, números complexos. Ok? Então, se eu digo que K é igual a R, eu tenho uma matriz real. Todos os elementos A e J dessa matriz AMN, eles pertencem a R. Certo? Então, como exemplo, eu trago aqui uma matriz que ela tem apenas 2 linhas e 3 colunas. E vocês observem que cada elemento A11, A12, A13, A21, A22, A23, desculpa, são elementos que pertencem a R, certo? E qual a notação que nós vamos utilizar para distinguir, para saber que cada matriz pertencente ao seu conjunto, os elementos estão em R? Nós vamos utilizar aqui entre parênteses. Então, no lugar do K, nós colocamos o conjunto ao qual pertencem os elementos da matriz, certo? Só que eu disse para vocês que K poderia ser igual a R ou igual a C. Então, se nós tivermos K igual a C, todos os elementos da matriz pertencem a C, e neste caso, nós adotamos a notação A pertencente ao conjunto de todas as matrizes de ordem M por N, e colocamos o C entre parênteses, ou seja, o conjunto dos números complexos. Só para revisar aqui para vocês, o que seriam esses elementos A e J pertencentes a C? Não sei se vocês lembram que na forma algébrica, um número complexo ele pode ser escrito como sendo A mais BI, onde A e B pertencem a R, são números reais, enquanto que esse I não é o mesmo subíndice do elemento da minha matriz. Esse I é a raiz de -1. Ok? Todo mundo lembrou? Então, vamos continuar. Se o elemento AJ pertencente a C, ele pode ser escrito dessa forma algébrica, nós vamos trazer aqui como exemplo uma matriz complexa, onde nós temos aqui 3 linhas e 4 colunas. Então, observe que o elemento A1 ele foi igual a 4. Mas, professora, você não disse que tinha que ser do tipo A mais BI, onde A e B pertencem a R? Sim. E continuo afirmando. Só que, nesse caso, observem que A e B pertencem a R. O A, ele é igual a 4. E o B aqui, ele foi igual a 0. Então, quando eu fiz 0 vezes I, ele ficou 0. Ou seja, nós já conhecemos, já sabemos que R é um subconjunto de C, ok? Então, continuando aqui. O segundo elemento, o elemento A12, ele é um elemento onde eu digo que ele é 5 mais 2i. E assim sucessivamente, para todos os elementos da minha matriz, ok? Eu escrevo esses elementos como sendo A mais BI, certo? E só mais uma observação, olhem que aqui eu tenho 0. Professora, 0 também pertence a C? Sim, é claro. Se eu digo que A e B pertencem a R, se A e B forem iguais a 0, eu tenho aqui o escalar 0, certo? Bom, continuando o nosso assunto. Nós vamos revisar igualdade entre matrizes, ok? Eu vou dizer, ou melhor, nós vamos dizer que duas matrizes são iguais se e somente se os dois elementos A e J e B e J, correspondentes a cada posição, eles são iguais. Observe que A e B pertencem ao mesmo conjunto M por N. E K, ele pertence ou R ou C. Se A possuir elementos em R, B também vai possuir elementos em R. Se for em C, ambos estarão com elementos em R, ok? Então, qual a notação? Eu vou dizer que A é igual a B. Então, observem aqui esse exemplo. Neste exemplo, eu tenho essa matriz A e eu quero uma matriz B que seja igual à matriz A. Se eu disse que A é igual a B, se existe essa correspondência de igualdade entre os elementos das matrizes, se eu vou construir a minha matriz B, eu tenho que ter exatamente na mesma posição os mesmos elementos de A. Então, observem que a primeira linha ela é igual, a segunda linha também é idêntica, e idem a terceira linha.
Então, eu posso dizer nesse caso que A é igual a B. Certo? Agora, observem vocês. Por que eu deixei esse elemento I aqui grifado? Imaginem vocês se eu alterasse pelo menos um elemento da matriz B. Eu alterei o I para 0. O que foi que aconteceu? A minha matriz B passou a ser diferente da minha matriz A. Ok? Isso daqui é para mostrar para vocês que realmente todos os elementos, em todas as posições correspondentes, eles têm que coincidir. Certo? Bom, vamos ver alguns tipos especiais de matrizes. O primeiro tipo especial que a gente vai revisar é a matriz linha. O que seria uma matriz linha? A matriz linha é aquela matriz onde eu possuo uma única linha. Então, se eu digo que A pertence ao conjunto das matrizes M por N em K, sendo KR ou C, eu vou fixar M como sendo igual a 1. Então, por exemplo, eu tenho essa matriz, que do nosso primeiro problema, representava as notas do aluno João. Aqui eu tenho uma matriz linha, que eu denominei A, e ela é 1 por 3. Uma segunda matriz, eu poderia pegar as notas da aluna Maria, uma terceira, as notas da aluna Ana, e por último, as notas do aluno Pedro. Então, todas essas 4 matrizes são exemplos de matrizes linha, M igual a 1. Não importa a quantidade de colunas que eu tenho, o importante aqui é M ser igual a 1. E neste caso, eu posso estar representando a minha matriz com todas as notas dos alunos por estas matrizes linha. Então, eu posso representar a primeira linha da minha matriz, a segunda, a terceira e a quarta linha da minha matriz. Ok? Bom, do mesmo modo que nós temos a matriz linha para M igual a 1, nós temos também a matriz coluna. A coluna, eu vou dizer que N é igual a 1. Certo? Então, neste caso, ainda relacionado ao primeiro problema que nós vimos, o que eu poderia trazer como exemplo de matrizes coluna? Seriam exatamente as matrizes que estariam relacionadas às notas. Então, a primeira nota, a segunda nota e a terceira nota dos alunos. Ok? Então, aqui eu continuo tendo a nota de João, a nota de Maria, a nota de Ana e a nota de Pedro, sendo que aqui é a primeira nota. Aqui continua correspondendo aos alunos, a segunda nota e aqui a terceira nota. E a nossa matriz que representava todas as notas, ela pode ser representada agora através dessas matrizes coluna. Então, eu posso estar representando desta forma, através de submatrizes. Ok? Bom, ainda como tipo especial, nós temos as matrizes retangulares. Quando nós dizemos que a matriz é retangular, é quando nós temos o número de linhas distinto do número de colunas, ou seja, N diferente de N. Como exemplo, nós temos a matriz do nosso probleminha 1, que era uma matriz retangular, onde nós tínhamos 3 colunas e 4 linhas, 4 diferente de 3. E eu trouxe aqui um outro exemplo de uma matriz complexa, onde ela tem apenas 2 linhas por 3 colunas. Ok? Bom, como nós temos a matriz retangular, temos também a matriz quadrada. A matriz quadrada é quando M é igual a N. Para facilitar a nossa notação, visto que M é igual a N, nós podemos simplificar. Nós podemos escrever simplesmente AN ou dizer que A pertence ao conjunto MN. Eu poderia aqui também, no lugar do N, ter colocado apenas M. O importante é representar apenas por um número natural para indicar quantidade de linha e quantidade de coluna. E se tiver apenas um subíndice, eu já sei que a linha é igual à coluna. Ou melhor, o número de linhas é igual ao número de colunas. Ok? Como exemplo, eu trago a matriz do problema 2. A matriz do problema 2, observem que eu representei assim, A5. Por que eu não botei 5 por 5? Eu poderia ter colocado. Não estaria errado. Porém, como trata de uma matriz quadrada, eu posso representar de forma genérica como sendo A5. Certo? Bom, e uma outra matriz aqui, que é uma matriz complexa de ordem 2. Certo?
Um outro tipo especial, ainda continuando falando de matriz quadradas, seria a matriz diagonal. Porém, antes de falar em matriz diagonal, eu gostaria de chamar a atenção exatamente para as diagonais de uma matriz quadrada. Então, representando de forma genérica a matriz quadrada, observe que aqui eu tenho de A1 até A1n, enésima coluna, e de A1 até a N1, a enésima linha. E o meu último elemento aqui, ele vai ser a NN, ok? Então, aqui neste caso, eu digo que nesta matriz quadrada, esses elementos onde I é igual a J, são os elementos da diagonal principal. Porém, eu tenho também a diagonal secundária. A diagonal secundária serão os elementos onde I mais J é igual a N mais 1, ok? Seria o elemento AN1, N mais 1, ou seja, I mais J é igual a N mais 1, até o elemento A1N. Então, a diagonal principal é a diagonal secundária. E observe que o elemento AI, ele é o elemento da diagonal principal. Enquanto que aqui eu escrevi seria AI, e quem seria o J? N mais 1 menos I, ok? Por isso que eu não representei aqui na minha matriz, certo? Bom, nós vamos dizer que A é uma matriz nula se todos os elementos desta matriz forem iguais ao escalar zero. Como exemplo, eu posso ter uma matriz linha, que ela é toda nula, uma matriz coluna, que ela é toda nula, ou simplesmente uma matriz quadrada, ok? Só que observem que aqui eu não escrevi mais A e A. Eu estou escrevendo esse O aqui achurado. Por quê? Porque a partir do momento que eu trago esta anotação, nós já sabemos que trata-se de uma matriz nula, ou seja, todos os elementos são iguais a zero. Nós vamos precisar desta matriz nula nas operações que nós vamos fazer com matrizes, ok? Então vamos adiante. O que seria uma matriz diagonal? Uma matriz diagonal, ela seria uma matriz quadrada, sendo que os elementos A e J são iguais a zero para I diferente de J. Então, na matriz nula, todos os elementos são iguais a zero. Na matriz diagonal, os elementos que são iguais a zero são apenas os elementos que estão fora da diagonal principal. Observem aqui que na diagonal principal eu posso assumir qualquer valor em K, sendo K R ou sendo K C. Não existe restrição. Enquanto que para os elementos que estão fora da diagonal principal, esses elementos têm que ser todos iguais a zero, certo? Então, como exemplo de matriz diagonal, eu trago essa matriz aqui 2 por 2, uma matriz real, uma matriz complexa, uma matriz nula. Observe que a matriz nula, ela é também uma matriz diagonal. Por quê? Porque a exigência que nós queremos para ser uma matriz diagonal é que os valores que não estão na diagonal principal sejam iguais a zero. Eu deixei aqui bem achurado em vermelho para vocês, ok? E na matriz nula, nós temos elementos que não estão na diagonal principal iguais a zero. E eu já tinha dito a vocês anteriormente que os elementos que estão na diagonal principal, os elementos A e I, eles poderiam assumir qualquer valor em K. Certo? O que seria uma matriz escalar? Uma matriz escalar, ela é um tipo especial de uma matriz diagonal. O que vai diferir nessa matriz escalar para uma matriz diagonal? Na matriz diagonal, nós tínhamos o valor zero para os elementos que não estavam na diagonal principal e qualquer valor na diagonal principal. Numa matriz escalar, nós também assumiremos que nós queremos zero para os elementos que não estão na diagonal principal, porém, para os elementos que estão na diagonal principal, eles têm que assumir um valor fixo, uma constante, sendo ela em R ou em C,
Porém, esses valores eles têm que ser todos iguais. Então, eu assumo aqui uma constante e digo que é essa constante que cada elemento aqui da diagonal principal vai assumir, ok? Então, como exemplo, eu trago aqui uma matriz, que é uma matriz diagonal, só que além de ser diagonal, ela é uma matriz escalar. Por quê? Porque os elementos da diagonal principal, eles são todos iguais a uma única constante, que nesse caso é menos 4. No segundo exemplo, uma matriz complexa, que também é uma matriz escalar, porque essa constante na diagonal principal ela é igual a 2 mais i. Um terceiro exemplo, eu trago aqui uma matriz diagonal e escalar, onde os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. E o quarto exemplo, também eu trago uma matriz aqui que é diagonal, uma matriz escalar, e cujos elementos da diagonal principal também são todos iguais a 1. Será que essas duas últimas matrizes têm alguma particularidade? Sim, elas têm. Além de serem matrizes diagonais e matrizes escalares, esses escalares eles são iguais a 1. Então, os elementos da minha matriz assumem o valor 0 para os elementos que estão fora da diagonal principal e 1 para os elementos que estão na diagonal principal. Eu tenho a minha matriz A apresentada dessa forma. Como esta é uma matriz muito especial, que muitos de vocês aí já estão lembrando que matriz é essa, é a nossa matriz identidade, que nós vamos denotar por IN. Então, em vez de denominar essa matriz AN, ela vai ser denominada matriz IN. É uma matriz identidade de ordem N. Ok? Então, essa matriz também, como eu pedi para vocês para guardar a matriz nula, eu vou pedir que vocês guardem essa matriz identidade, que nós vamos precisá-las para as nossas operações entre matrizes. Ok? Bom, para finalizar, nós vamos revisar a matriz triangular inferior e matriz triangular superior. O que seria uma matriz triangular inferior? Uma matriz triangular inferior é uma matriz quadrada, onde qual vai ser a condição para que essa matriz seja triangular inferior? Observem que inicialmente aqui eu tenho uma matriz quadrada qualquer. O que é que ela vai ter de diferente? Os elementos A e J serão iguais a 0, somente para I menor que J. Então, observem aqui que eu tenho esse elemento A1, I é igual a J, A1, 2, o I é menor que J, A1I, A1N. O 1 é menor que N. E aqui não achem um pouco diferente, que aqui nós representávamos a jésima coluna. Neste caso, como I é igual a N, a mesma variação, essa jésima coluna está representada como a iésima coluna. Então, tanto a linha a gente representa com I, como a coluna também com I. Ok? Só para abrir esse parênteses para explicar para vocês não ficarem muito confusos com essa notação. Então, voltando à definição de matriz triangular inferior, esses elementos que estão acima da diagonal principal, eles têm que ser todos iguais a 0. Enquanto que os elementos que estão abaixo da diagonal principal, incluindo a diagonal principal, podem assumir qualquer valor em R sem restrição ou qualquer valor em C. Ok? Bom, como exemplo, eu trago aqui para vocês essa matriz real de ordem 2, onde observe aqui que para esse elemento aqui é um 2, que eu tenho I menor que J, ele tem que ser igual a 0. Esse segundo exemplo aqui, eu trago uma matriz de ordem 3 por 3, e observem que eu tenho aqui novamente os elementos acima da diagonal principal, todos iguais a 0. Mas, professora, tem um 0 também na diagonal principal. Não tem problema, porque o que eu tinha dito para vocês anteriormente? Da diagonal principal para baixo pode assumir qualquer valor em K. Ok? Então, se ele assumir aqui o valor 0, não tem problema. O importante é observar se acima da diagonal principal todos os elementos são iguais a 0. Neste caso aqui, observe que eu tenho a N e os elementos acima da diagonal principal são todos iguais a 0. E abaixo também. Que matriz é essa? É a nossa matriz diagonal. Então, a matriz diagonal, ela é também uma matriz triangular inferior. Ok? Bom,
Então, se eu falo de matrizes diagonais, eu só coloquei aqui uma observação que inclui também a matriz nula e a matriz identidade, ou seja, a matriz nula e a matriz identidade, matriz nula quadrada e a matriz identidade são matrizes triangulares inferior. E agora, a definição de matriz triangular superior. Então, novamente, eu trago aqui para vocês que a matriz triangular superior é uma matriz quadrada, então eu represento aqui todos os elementos de uma matriz quadrada. E qual seria a característica, qual seria a definição dessa matriz triangular superior? Essa matriz quadrada, ela será uma matriz triangular superior se e somente se na inferior eram os elementos que estavam acima da diagonal principal iguais a zero, agora nós vamos querer na triangular superior os elementos que estão abaixo da diagonal principal iguais a zero, ok? Então, novamente, todos os elementos da diagonal principal para cima, ou seja, para i menor ou igual a j, podem assumir qualquer valor em k, enquanto que os elementos que estão abaixo, eles têm que ser iguais a zero, certo? Então, como exemplo, eu trago essa matriz aqui de ordem 2, uma matriz real. Temos essa matriz aqui complexa. Observem que tem um zero aqui, olha, acima da diagonal principal. Não tem problema. O importante é que abaixo sejam todos iguais a zero. Novamente, quem eu trago aqui? A nossa matriz diagonal. Porque a matriz diagonal, os elementos que estão abaixo da diagonal principal são todos iguais a zero. Ok? Que inclui a matriz nula e a matriz identidade, que também são exemplos de matrizes triangulares superior. Então, nós terminamos aqui, com esse tipo especial de matriz, a primeira parte da nossa primeira aula. Nós vamos continuar na próxima videoaula, senão o vídeo ficava muito extenso. E eu peço para vocês que vocês assistam a essa aula várias vezes, principalmente para aqueles que não viram matrizes, que não é apenas uma revisão, e que anotem as dúvidas para tirar com seus professores, cada um com seu professor, no dia do encontro que vocês tiverem online. Ok? Obrigada, espero que vocês tenham entendido a aula.